Mas vamos lá. Falando na sequência aqui sobre... Nós temos já um início na semana passada falando sobre céu e inferno. Se tem uma coisa que nós gostamos de falar é do céu. Realmente, porque o céu é maravilhoso, o céu é agradável, a realidade do céu é tangível, o próprio Jesus fala dessa realidade. Porém, infelizmente, tem um grupo de religiosos que o céu é aqui. Os testemunhos de Jeová, por exemplo, não acreditam na realidade do céu. Eles dizem que só vai para o céu 144 mil e os demais vão ficar por aqui. Então, Deus é extremamente seletivo, né? Só selecionou 144 mil para serem arrebatados, para estarem no céu, e os demais vão ficar por aqui mesmo. Eu lamento dizer, mas eu estou passando todos os meus bens, todas as coisas que eu possuo, os meus móveis, o que eu quiser, para a instituição Torre de Vigia. Eles podem usufruir à vontade quando Jesus me levar. Estou deixando para quem quiser. Não faço questão nenhuma de ficar cobrando. Deixa para eles. Porque eu não vou morar aqui. A Bíblia mostra claramente que o Senhor foi preparar moradas. E que Ele virá outra vez para nos levar, para que onde Ele estiver, estejamos nós também. Então o céu é real. Aleluia. Nós temos um relato na Bíblia de pessoas que tiveram a oportunidade de serem arrebatados. Não ao céu dos céus. A Bíblia fala de 3 níveis de céus, né? E fala que Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele diz: eu conheço um homem que há 14 anos, não sei se no corpo ou se fora do corpo, mas que foi arrebatado até. Se ele foi até, significa que tem alguma coisa depois. Então eu diria que no mínimo, na melhor das hipóteses, existem 4 céus. Porque se ele foi até o terceiro, tem um quarto. O céu dos céus, morada de Deus, a Bíblia diz que ninguém entrou lá, a não ser o Filho, que de lá veio. É tanto que a Bíblia diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Então, nenhum de nós nesse corpo pode entrar no céu. Não, é impossível. Para entrar no céu dos céus, morada de Deus, precisa passar por uma transformação no corpo. E a gente não experimentou ainda essa transformação. Então, para morar no céu, tem que passar por aquilo que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, 58. Aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Receberemos um corpo de glória, um corpo glorificado. E é com esse corpo glorificado que nós seremos trasladados, arrebatados para estar com o Senhor. Então, céu, morada de Deus, é um lugar que ainda não estivemos lá, mas ele está preparado, pronto. E existem alguns privilegiados, eu chamo de privilegiados, porque nem todo mundo teve esse privilégio, que Deus nos arrebatou para conhecer o céu. Eu costumo dizer que o maior privilegiado da história, disparado, chama-se João, que estava na ilha de Patmos e foi arrebatado. Muita gente viu o céu do lado de fora. Paulo é um deles, ele teve visão, mas do lado de fora. Mas o Senhor disse para João: vem cá, sobe, entra aqui. Está no livro de Apocalipse, examine. Ele entra no céu e vê o céu por dentro. A maioria das pessoas que têm visões, revelações e sonhos viram o céu de baixo, de fora. Mas João viu por dentro. Ele caminhou na cidade. Ele entrou na cidade. Né? Privilégio que um dia vamos ter, mas até agora nenhum mortal. Aqui, por exemplo, eu desconheço alguém. Por acaso alguém aqui já entrou no céu por dentro, vivo. Não estou dizendo em sonho, não. Você está aqui e tirado. Irmãos, aqui agora é conjectura de pregador. Não está na Bíblia, não. É conjectura de pregador. Quando ele estava lá na ilha de Patmos, ele não tinha comida, ele não tinha água, porque a ilha de Patmos é uma pedra escalvada que é inabitável. Botaram ele lá para morrer. Porque tentaram matar João de todas as formas, inclusive botaram ele num tacho de água, de azeite fervendo,
E o cabra sobreviveu. Aí disse, esse aqui está duro de morrer, vamos largar ele lá na ilha. E lá ele morre. E foi exatamente nessa ilha que eu acredito que Deus diz assim, vou te anestesiar, e vou te tirar daqui por um tempo, e vou te levar para te mostrar o que vai acontecer nos últimos dias. Que privilégio, né? Eu não sei quantos dias isso levou, se semanas, se meses, mas o que eu sei é que Deus, de alguma forma, levou João e o preservou para que ele tivesse a oportunidade de ver. E aí o senhor vê, presta atenção em tudo que você está vendo e escreve. E ele escreveu o livro de Apocalipse, que mostra para nós o céu por dentro. Então, quem quer conhecer o céu, leia Apocalipse. Está lá o céu, como é que é o céu. Então, existem coisas extraordinárias no céu, que eu já sei porque já está revelado. E tem as coisas que nós não sabemos ainda, que não foram reveladas. Mas aqueles que perseverarem fiéis ao Senhor até o fim, haverão de ter o privilégio de conhecer as coisas que ainda não estão reveladas. Amém? Então o céu é algo maravilhoso, que nós ansiamos e desejamos estar lá. Mas tem seitas que não querem o céu. Eles preferem ficar na terra. Meu irmão, a terra está condenada ao fracasso. Eu não sei por que tem tanta gente amando a terra. Eu vou fazer um breve relato para que vocês tenham uma dimensão. O nosso ar está poluído. Os nossos mares estão poluídos. Os nossos rios estão poluídos. As calotas polares estão se derretendo. O clima está sendo alterado. A temperatura do planeta está aumentando. Está se aumentando o buraco da camada de ozônio. Está aumentando o nível de radiação. E isso está provocando câncer de pele e outros tipos de cânceres como nunca houve. As pessoas estão sofrendo cada vez mais, por mais que a tecnologia tenha avançado, que a ciência tenha avançado, novas doenças surgem quase que diariamente. Pandemias, epidemias, coisas absurdas vêm acontecendo, apesar e a despeito de todo esse processo de desenvolvimento tecnológico e científico, mas o mundo está vivendo cada vez mais perigosamente. Estou falando da questão da natureza. E a própria Bíblia diz, na carta de Paulo aos Romanos, que a natureza geme. Esse gemido da natureza é exatamente uma forma de socorro, de dizer, vocês estão nos destruindo. Então, os cientistas, eles mesmos estão estipulando aí, claro que se fala de milhões de anos, porém, a Bíblia não diz quando e nem fala isso. Mas esses cientistas estão aí tentando marcar que o Sol deixará de existir daqui não sei quantos milhões de anos, que a Terra será extinta, a vida sobre ela daqui não sei quantos anos. Ok. O que eu sei é que a Bíblia diz que os céus e a terra que agora existem, está lá na carta de Pedro, está lá, no finalzinho, no último capítulo, os céus e a terra que agora existem passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão. Está lá, na segunda carta de Pedro, no quinto capítulo, só não me lembro o versículo, mas está lá no último capítulo. Ou seja, já está determinado por Deus que essa terra, que essa configuração, os continentes, as ilhas, da forma que nós conhecemos, deixarão de existir. A Bíblia diz que essa terra será totalmente remodelada. O que vai acontecer? Leia Apocalipse. Lá está falando de 7 taças, está falando dos 7 selos, dos 7 ais, de uma série de sentenças e juízos condenatórios de Deus que cairão. A taça da ira de Deus será derramada sobre a terra. E eu vou dizer uma coisa, os homens já estão preparando tudo para isso, porque, de certa forma, é duro dizer isso, mas o animal, vamos assim dizer, chamar de animal, eu não gosto de usar esse termo, mas vamos usar o nome que ele diz, o animal racional, que é o homem,
é quem mais destrói o meio ambiente. Porque os animais irracionais, eles não destroem o meio ambiente. Mas o homem destrói o meio ambiente. Ele destrói a sua própria casa, a sua própria morada. Quando o homem está desflorestando, está assoreando os rios, está destruindo a natureza, ele está destruindo a sua casa, porque ele acha que a casa dele é aquele lugar que ele fez de telhado, de barro, etc. e tal. Ali, meu irmão, é apenas um esconderijo. A casa que nós moramos chama-se planeta Terra. Porque você pode estar numa mansão extraordinariamente maravilhosa, mas de que adianta você estar num lugar extraordinariamente maravilhoso, aí vem um terremoto, joga tudo fora, joga tudo no chão. Aí vem um tsunami, invade a costa e as casas de praia, acabou tudo. Então, assim, o que tem que ser preservado realmente, que é a casa, é o planeta. Mas os homens se tornaram brutos, selvagens, imorais, e estão destruindo tudo. Mas o pior não é só a destruição geográfica, não é só a destruição do ambiente. O pior é a destruição de valores, de princípios. Porque o homem faz isso porque perde a moral. Ele faz isso porque se torna uma besta selvagem. Ele faz isso porque se torna perverso. E o homem perverso, ele sai matando, roubando e destruindo sem medir as consequências. E isso tudo tem provocado a ira de Deus. E qual é o resultado de tudo isso? Deus está reservando essa terra para arder em chamas. Quando a gente fala sobre a questão do inferno, tem gente, meu Deus do céu, né? Bate na madeira, alto lá, isso não vai acontecer. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não tem como você alterar a profecia. O que Deus estabeleceu, gostando ou não, vai acontecer. Eu estou acompanhando, né, os fatos em Israel e a gente percebe que tudo está encaixando, as peças do tabuleiro estão encaixando cada uma em seu devido lugar e Deus está avisando a igreja, aos que temem o seu santo nome, que estejam vigilantes e alertas, porque esse dia vai chegar. Aí diz, nada, Deus é muito bom, não vai condenar ninguém, essa história de inferno, isso é terrorismo, isso não existe. Meus amados irmãos, Deus não criou o inferno com o propósito de punir os homens. O inferno foi criado para punir anjos, para punir o diabo, a Satanás. Para ele foi criado o inferno, diz o texto bíblico. Porém, não é só o diabo e os anjos que se rebelaram que vão para lá, mas todos aqueles que desobedecem à palavra de Deus, aqueles que não dão ouvidos ao que a Bíblia diz acerca dessa realidade. Então, lamentavelmente, é aquilo que eu já falei, as pessoas não vão para o inferno porque Deus empurra elas para o abismo, elas vão para o inferno porque elas desobedecem a Deus e vão com suas próprias pernas. Então, nós precisamos estar atentos que o propósito de Deus é salvar a todos. Pastor William está lembrando aqui do Salmo 9,17, e eu vou, na sequência, pegar um texto de Paulo aqui, falando sobre a questão do inferno. Mas vamos lá. Salmo 9, né? Salmos 9 e 17. Vamos ler. Diz assim, ó. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. É o que está aqui na palavra. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Não é o prazer de Deus que as pessoas sejam lançadas no inferno. Elas serão lançadas porque elas não querem conversa. Elas não dão ouvidos, não levam a sério o que a palavra de Deus nos informa. E aí, por conta dessas desobediências, consequências, o inferno. Olha o que Paulo diz na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, que diz assim, ó, versículo de número 5.
sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Versículo 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Aqui está falando da realidade do inferno. Então, o inferno não é uma invenção dos crentes. O inferno é uma espécie de alerta. Porque, irmãos, veja bem, eu já disse isso aqui uma vez, se não existisse o inferno e não existisse o diabo, se não existe o mal como nós conhecemos, a grande maioria das pessoas não temeriam a Deus, não adorariam a Deus. O que leva muitas vezes os homens a temer a Deus e adorar o seu nome é a realidade do inferno e a realidade do diabo. Então, para não cair nem nas mãos do diabo e nem cair no inferno, só tem um jeito: cair nas mãos de Deus. O próprio Davi diz: caia eu nas mãos do Senhor, porque são grandes as suas misericórdias, e não caia eu nas mãos dos homens, porque os homens não têm muitas vezes piedade e misericórdia. Mas a realidade do inferno é para que a gente se cuide. Não é o propósito de Deus que ninguém vá para lá. Não é o desejo de Deus lançar ninguém no inferno. Mas a gente precisa realmente mostrar às pessoas que o inferno ele existe como uma forma de alerta, como uma forma de despertamento, para que as pessoas não venham incorrer na condenação eterna. Como eu citei a carta de Pedro, vamos ler então o versículo. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Diz assim, o versículo 10. Virá, entretanto. Aliás, vamos ler o 7, ó. O 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo e estão reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Quem está dizendo isso aqui é o próprio Deus, afirmando algo que precisamos estar alertas, estarmos atentos para não incorrermos na condenação. E nem gente que diz: não, o inferno não existe, o inferno é invenção, é apenas um mito, é apenas algo ilusório, mas não é verdade que o inferno é real. A Bíblia diz que ele é real. Outro texto, Provérbios, capítulo de número 15, e o versículo de número 24, Provérbios 15, 24. Olha o que diz aqui: para o sábio, o caminho da vida leva para... O caminho da vida leva para... a fim de evitar o inferno embaixo. Então eu já sei onde é o endereço do céu, ó, em cima. E também já sei o endereço do inferno, embaixo. Eu não quero aqui ser um desbravador do inferno. E nem tenho interesse aqui de ter as coordenadas do GPS do inferno, para botar no localizador no Google Maps. Por favor, Google Maps, me diga onde fica o inferno. Eu não tenho interesse. Se alguém tiver interesse, por favor, não me inclua nessa. Agora, olha o que Salomão está dizendo: o inferno fica em... Vamos pensar, o que tem aqui no centro dessa terra? Lavas incandescentes. O Brasil é um país privilegiado, não tem vulcão. Mas algumas nações aí têm vulcão. E os irmãos sabem que quando o vulcão explode, ele joga aquelas lavas incandescentes a milhares de graus centígrados. E os minérios que saem de dentro da terra, lá do centro da terra, saem em alta temperatura e saem queimando tudo à sua volta.
Ou seja, a terra já está pronta e preparada para ser queimada. A hora que Deus quiser, a terra abre a sua boca e o inferno está instalado. Eu queria que você olhasse um texto que está no livro de Malaquias, que diz assim, ó, Malaquias, capítulo de número 3, aliás, capítulo 4, eis que o dia vem e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, em outras palavras, os queimará. Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Ou seja, essa terra está preparada para ser queimada. Eu não posso afirmar com todas as letras. Entretanto, há muitas pistas, inclusive com os versículos que nós lemos aqui e citamos, que muito provavelmente o inferno será essa terra mesmo. Ah, mas a Bíblia diz que nós vamos habitar novos céus e nova terra. O que é novo céu e nova terra? É algo diferente. Aqui entra um problema teológico e que algumas igrejas acabam tendo aí umas dificuldades. Porque alguns pensam da seguinte forma: ora, se essa terra vai virar uma bola de fogo e vai arder e consumir, como o texto bíblico diz, não é? E é muito fácil essa terra ser consumida por fogo. Só basta o senhor Vladimir Putin acionar o dedozinho no gatilho das bombas atômicas e que os mísseis balísticos intercontinentais que voam a velocidade espantosa, e eles têm mísseis que podem atingir qualquer nação do mundo, e carregando ogivas nucleares, e se essas bombas forem detonadas, de acordo com o cientista, dá para destruir a Terra várias vezes. Não é uma vez, dá para destruir a Terra várias vezes. E aí, quando a gente pensa em algumas informações que estão no livro de Apocalipse, que vê como uma bola de fogo que cai sobre a terra e ilhas desaparecem. Os mares se levantam, invadem as costas e muda o relevo e a geografia mundial. O que a gente pensa nisso? Uma guerra nuclear. Quando sim, as bombas que caíram sobre Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial é fichinha, meu irmão, comparado ao arsenal que eles possuem hoje, muito mais destruidor. É um poder de fogo destruidor muito mais terrível do que aquelas bombas que foram lançadas na Segunda Guerra Mundial. E nós estamos vivendo sob a ameaça constante, porque tanto os Estados Unidos quanto a Rússia, eles vivem nessa guerra fria e o mundo fica aí assustado. Deixa eu te falar uma coisa, eu não estou com medo da guerra nuclear, não. Eu não, porque eu não vou ficar nessa terra, não, meu irmão. Essa terra aqui não foi preparada para eu morar nela. Jesus preparou um lugar, e esse lugar não é aqui, é lá, na Nova Jerusalém. Lá, as bombas de Vladimir Putin não chegam lá. As bombas nucleares americanas não atingem a morada de Deus. E é para lá que a igreja do Senhor será arrebatada. Ainda que tem gente que não acredite, é problema.
Eu prefiro acreditar no que a Bíblia diz. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras, disse o Senhor, não haverão de passar. Então eu creio. Mas como eu citei aqui o texto de 2 Pedro capítulo 3, que os céus e a terra que agora existem, e aí o que a gente entende? Esses céus e terra deixarão de existir. Aí entra numa situação muito... eu vou ter que resumir, porque a hora já acabou, mas veja bem. Quando você lê capítulo 1 do livro de Gênesis, está escrito assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto. Aí, na sequência, vem o seguinte, que a terra tornou-se sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, ou das águas. Eu já falei isso aqui em outro momento. Deus criou originalmente a terra, e quando essa terra foi criada por Deus, era como se fosse o jardim do Éden. E quem habitava essa terra original? Luzbel. Luzbel. Quem é Luzbel? Quem é Luzbel? Era Lúcifer. Eu não posso chamar Satanás, porque Satanás é agente do mal, e ele só se torna Satanás depois da queda. Então não posso chamar Satanás como habitante do paraíso. Quem habitava era Lúcifer, aquele que leva a luz. Mas ele se rebela contra Deus. Ele quer ser igual a Deus. O maior sonho, o maior desejo de Satanás é ser adorado pelos homens. Infelizmente, ele tem conseguido adoração, lamentavelmente, de muita gente por aí. E aí, quando Deus, que não dá a sua glória a homem, não reparte a sua glória com nenhum anjo, com ninguém, viu a situação, expulsa ele de lá. E Jesus fala isso para os discípulos. Eu vi Satanás caindo como um raio do céu. Quando Jesus estava dizendo aqui, não estava falando daquele momento ali, não. Ele estava dizendo da criação, lá no momento. Porque Jesus é o primogênito de toda a criação. Então, ele estava presente, ele viu, ele assistiu à queda de Lúcifer, quando foi expulso dos céus. E quando ele foi expulso do céu, veio como um meteoro, como um cometa, e se arremessou sobre a face da terra. E a terra se tornou caótica. Até a própria ciência prova isso. Como, pastor? Você que vai estudar aí, você vai falar, falando, por exemplo, sobre os dinossauros. Os dinossauros um dia existiu, mas eles foram extintos. E qual é a explicação que a ciência dá para a extinção dos dinossauros? Que um grande meteoro caiu sobre a Terra e houve uma explosão e levantou-se uma camada de poeira cósmica, e essa poeira fechou, interrompeu a luminosidade do Sol, a Terra ficou escurecida e toda a vegetação morre, porque os irmãos sabem que planta verde, ela precisa de luz para fazer o processo de fotossíntese. Sem luz não há fotossíntese e, consequentemente, a planta morre. Então, como a Terra escureceu por causa daquela grande explosão do meteoro, todas as plantas morrem. O que ocorre? A maioria dos dinossauros eram herbívoros. Como eles eram herbívoros, morreram. E mesmo os carnívoros dependiam de comer o herbívoro. Morreu também, porque não tinha mais comida. E a terra se tornou caótica. Entre a parte inicial do versículo 1 e a segunda, pode-se ter passado milhões e milhões de anos, que são chamados de eras geológicas.
Eu não tenho nenhuma dificuldade de acreditar nisso, porque a Bíblia corrobora esse pensamento. Não entra em choque a ciência com o que está escrito em Gênesis 1, não. Está cooperando o raciocínio. Quanto tempo levou? Não sei. Na eternidade, se Deus quiser revelar, Ele revela. Se não quiser, para mim não altera em nada. Os fatos estão aí. E aí Deus então resolve recriar a terra. E aí Deus vai trazer de volta. Aí você vai pegar a ordem da criação. Depois do versículo 1. Primeiro dia, tá, luminares. Segundo dia, tá. Quarto dia, o sol para iluminar a terra. Até que chega o sexto dia. E Deus pega a joia da criação, a cereja do bolo, e cria o homem. O homem é a última etapa da criação. Quando Deus pega o homem e cria, a terra já estava pronta. E aí o homem é colocado no Éden. Essa terra, ela vai sofrer a maldição do pecado. E por conta da maldição do pecado, virá o juízo de Deus novamente sobre a terra. E aí é aquilo que Pedro diz, aquilo que Malaquias diz e outros textos bíblicos mostram que a terra terá que ser purificada pelo fogo. Então eu entendo pela Bíblia que essa terra que nós moramos, ela será destruída. O fogo vai arder nisso aqui, irmão. Está tudo pronto, os paióis de armas, os paióis de bombas, vão começar a explodir esse negócio aí, e isso aqui vai virar um braseiro. A Bíblia mostra em Apocalipse que 2/3 da população da terra serão mortos. Vamos fazer uma continha rápida aqui. Hoje a população da terra passa de 7 bilhões. 8? Eu não sei exatamente, mas passa de 7. Mas vamos então chutar para cima, vamos para 9. 9 bilhões. Se a população da terra hoje fosse 9 bilhões, durante o grande Armagedon, durante as pragas dos juízos de Deus, que Apocalipse informa, serão mortos 6 bilhões de pessoas e vão escapar apenas 3 bilhões. Vamos levar, então, proporcionalmente, a população de Ituberá. Vamos dizer que aqui chega em torno de 30 mil habitantes. Significa que nessa situação morre 20 mil pessoas, escapa 10. De cada 3 pessoas, 2 morrem. De cada 3 pessoas, 2 morrem. De cada 3 pessoas, 2 morrem. É com essa sobra que vai sobreviver, é que Jesus virá em glória para restaurar essa terra. Não me pergunte como, porque a Bíblia não diz. Eu não estou nem um pouco preocupado, porque eu sei que Jesus é especialista em restauração. Ele vai restaurar a terra e vai estabelecer, como diz a Bíblia, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Provavelmente, quem sabe, seja uma outra terra. De repente, Deus pode nos tirar e levar para um outro planeta. Pode? Ué, por que não? Se Ele quiser fazer, eu não vejo nenhum problema. Ou Deus pegar essa própria terra e remodelar ela, requalificar ela, restabelecer nova ordem, e aí nós habitarmos em uma terra totalmente transformada. Eu creio que isso é possível. Agora, irmãos, sobre o inferno, confesso a vocês, eu não estou nem um pouco preocupado em decifrar o inferno. Eu não estou nem um pouco preocupado em descobrir se ele é embaixo, se ele é no espaço, se ele fica em outro lugar, embora a Bíblia diz que é aqui embaixo, tem tudo para ser. Mas não importa onde será. O importante é que eu estou caminhando para cima. O próprio Senhor Jesus, levante os vossos olhos para cima, porque está próxima a vossa redenção. Mas tem gente que não quer acreditar nem na realidade dos céus e nem na realidade do inferno, com tantas provas, com tantos textos bíblicos que nos asseguram que o lugar e a morada que Deus preparou para os salvos são os céus. Que Deus nos ajuda e nos guarde, o Senhor, para que jamais
jamais sejamos destruídos, mas sejamos preservados para que aquele dia, quando o Senhor Jesus voltar, a igreja esteja pronta e preparada para estar nos céus com o Senhor eternamente. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, aqui quem fala é o pastor Ademilson Brito, da Assembleia de Deus em Ituberá, Bahia. Queremos agradecer a todos que têm nos acompanhado pelo canal AD Ituberá. Gostaria de solicitar que você se inscrevesse no nosso canal, compartilhasse, divulgasse. Visite uma das nossas igrejas. Nossa sede aqui no centro de Ituberá, a Rua Esperidião Caio, número 66. E as nossas congregações espalhadas nos bairros da cidade. Agradecemos a você, que Deus continue abençoando ricamente em nome de Jesus. Muito obrigado.